Quem acompanha o canal há algum tempo sabe do meu gosto pelas obras e pela narrativa de José de Alencar por vários motivos. O Birajara foi publicado em 1874 e faz parte da trilogia de romances indianistas do autor, seguindo a ordem O Guarani, publicado em 1857, Iracema, publicado em 1865, e o Birajara, sendo este considerado por Machado de Assis o grande representante da alma brasileira. O Birajara fala sobre um período que pouco se comenta sobre a historiografia da formação do país, narrado em um Brasil misterioso e anterior à chegada de Pedro Álvares Cabral. De acordo com as críticas, essa é uma obra fundamental para entendermos a construção de uma ideia de nação e de brasilidade. Jaguaré é um jovem caçador, filho de Camacan, chefe da valente nação dos Araguaias, que chegou à idade de viver pela glória de um guerreiro, e para isso ele precisa conquistar esse título com uma grande façanha. Deixando a taba em que vive seu povo e Jandira, a virgem formosa que aguarda para ser sua esposa, Jaguaré segue seu caminho pelas campinas, na esperança de encontrar um inimigo digno de seu valor. No meio da mata, Jaguaré avista uma mulher com uma faixa cor de ouro tecida nas penas do tucano, que o jovem reconheceu ser uma filha da valente nação Tocantins, senhora do grande rio, cujas margens ele pisava. Era Araci, a estrela do dia, filha de Itaquê, pai da grande nação Tocantins, e possuía uma liga vermelha na perna que dizia que nenhum guerreiro jamais possuíra a bela virgem. Jaguaré finalmente encontra Pojucã, um guerreiro Tocantins, e consegue o combate que estava procurando, cravando neste a sua lança, que recebeu em seu peito a ponta farpada. E assim, Jaguaré se torna o Birajara, o senhor da lança. De volta à sua nação, o Birajara leva o prisioneiro Pojucã para sua aldeia, oferecendo a ele sua antiga pretendente, a Virgem Jandira, para que ele possa ficar livre e procurar Araci. Já na aldeia Tocantins, o Birajara não se identifica e aproveita a hospitalidade da tribo, adotando o nome de Jurandir, aquele que veio da luz, a fim de combater todos os pretendentes de Araci. Vencendo todas as batalhas, o Birajara ganha a mão da jovem em casamento. Mas para se casar, é preciso falar a sua verdadeira identidade, ocasionando uma grande confusão, já que seu prisioneiro Pojucã é irmão de Araci. O Birajara liberta Pojucã para que ele possa lutar com seus irmãos Tocantins contra a tribo araguaia. Mas a tribo dos Tapuias chega antes e começa uma grande guerra entre as tribos. O líder Tocantins Itaquê consegue vencer o líder dos Tapuias, mas acaba ficando cego e perde sua liderança. Com isso, ele precisa escolher um novo líder, que deveria conseguir pegar o arco de Itaquê, dobrá-lo e atirar com ele. Porém, nenhum índio Tocantins consegue, nem mesmo seu filho Pojucã, que reconhece a força do guerreiro em Ubirajara e o convida a tentar segurar o arco, fazendo com tanta habilidade que Itaquê fica emocionado. Assim, o Birajara dobra os arcos das duas nações, Tocantins e Araguaia, unindo as duas e dando origem à nação Ubirajara. Em Ubirajara, José de Alencar mexe com a imaginação, produzindo um sonho com base na nossa história, com florestas selvagens e o povo que estava aqui antes da colonização, sem deixar o romance de lado, focando na honra e na conquista de Ubirajara em ter uma esposa. Os críticos analisam ainda que na obra, o mito do bom selvagem tem suas bases na teoria de Rousseau de que o homem é naturalmente bom, a sociedade é que o corrompe, tornando o índio, integrado à vida natural, o símbolo de autenticidade e pureza. Espero que vocês tenham gostado da dica de leitura de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!